Espectadores estão aqui, ó, na cadeira de balanço de casa, véspera da prova, às 21h16, certo? E estudando o penúltimo assunto. Vida de estudo de medicina é emocionante, certo? Você lida com pressão, você lida com movimentos contínuos, certo? E tem que tentar manter uma vida levemente saudável, né? À medida com que você vai se lascando. Este período está uma desgrama, certo? Rendimentos baixíssimos, mas estamos aqui sorrindo para estudar esse assunto extremamente antigo, né, datado, que é a Covid-19, beleza? Então, vamos lá. O que é a nossa queridíssima Covid-19, beleza? A Covid-19 é justamente a infecção respiratória aí causada pelo nosso queridíssimo e amado SARS-CoV-2, pouco falado nos últimos tempos, tá? SARS-CoV-2 esse que é um vírus respiratório da família aí dos coronavírus. Então a gente tem os alfa coronavírus, nós temos os deltas coronavírus, os gamas coronavírus e nós temos os beta coronavírus que inclui, por exemplo, o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, o MERS, beleza? Que é essa classe aí de infecções, certo? E ele tem uma gama de apresentação muito grande, que vai desde o indivíduo que é assintomático, né, como a gente viu durante a pandemia, até o indivíduo que tem casos graves aí respiratórios, o paciente aí que vai ser entubado, ter ventilação mecânica, a famosa Covid grave, né, com insuficiência respiratória, edema de pulmão, efeitos trombólicos por todo o corpo, beleza? E aí a gente tem justamente essa proporção, né? Então a maioria dos casos são casos leves, de 80% a 85%, beleza? De 15% a 20% vai ser o nosso queridíssimo caso moderado, né? Casos mais graves que vão justamente necessitar de internação, acompanhamento, UTI. E aí 5% vai precisar de ventilação mecânica ou ventilação invasiva, suporte ventilatório, beleza? Porque ele vai ter insuficiência respiratória, né? Então a lógica é essa. 15% caso grave, 85% caso leve e 5% de ventilação mecânica. Então a gente falou da família, do SARS-CoV-2, é um vírus de RNA e tal, tem justamente essas glicoproteínas ao redor, ele é bicapsulado, tem RNA, certo? Famosas spikes que a gente vai falar, beleza? E aí envolve a material genético. Essa estrutura não é tão importante, transmissão é importante, como é que eu transmito? Através de gotículas, né? Então, as gotículas aí respiratórias, do espirro, da tosse, da própria fala, tudo isso gera contaminação pelo coronavírus. Então, vamos imaginar aí que o paciente de até 1 metro, 2 metros, ele consegue fazer qualquer tipo de contaminação, beleza? Por isso que eu preciso ficar até no mínimo 1,5 metro do paciente para não me contaminar, certo? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental também, né, que é a distância, em grande parte, que a nossa queridíssima nosso querido coronavírus consegue chegar. Aqui nem galinha, né? Galinha voa abaixo. Nosso querido coronavírus é uma galinha, beleza? E o mais importante, né? Qual é a recomendação? O que é que se diz? A 1 metro de distância por 15 minutos você já pode ser infectado por se um paciente está liberando vírus aí se ele está liberando vírus aí pela fala, pelo espirro, pela tosse, tudo isso ele está liberando vírus, certo? Então a pessoa passou 15 minutos de 1 metro já dá, certo? Então 1 a 2 metros consegue chegar, 1,5 é o recomendado, 1 metro durante 15 minutos já dá, beleza? Contaminação tem duas vias, né? Vai ser pela mucosa oral, pela mucosa nasal, pela mucosa ocular, pode ser tudo, por conta das gotículas, ou então por superfície, contato com superfície, certo? Então, objetos, certo? O vírus ele pode ficar na superfície de 48 a 72 horas, apesar de a gente estar conhecendo que essa não é a principal forma, né? Basicamente, a máscara aí vai ser a principal forma de prevenção, beleza? A superfície não contamina tanto. Obviamente, se uma pessoa lamber uma maçaneta e você lamber após, provavelmente aí vai contaminar, mas ela não é a principal forma de contaminação, a não ser nesses casos aí mais ridículos, né? Taxa de transmissão de 1,6 a cada 100, vai 106, isso aí muda todo dia, toda hora e a todo momento. Eu não vou tirar você mais do meu pensamento, só para saber que está pensando em mim, lá. Quais são as fases de contaminação? Então é importante saber isso aí, né? Primeiramente a gente tem a ancoragem ou fixação, a invasão da célula, a biossíntese, a maturação e, novamente, a liberação, beleza? Então, fixou, penetrou a célula, depois eu faço biossíntese, maturo e libero. Qual é a fase que gera
as mutações no vírus? Vai ser justamente a fase de maturação, beleza? É a fase onde vão surgir os tipos diferentes do nosso querido coronavírus. Então, cepa não sei o que, cepa P1, P2, essas paradas aí vem tudo na fase de maturação, certo? E essas variantes, elas vão ter o quê? Mais chance de desviar da resposta imunológica e também tem mais capacidade de invadir as células, certo? Liga-se mais facilmente aos receptores e mais chance de escapar das respostas imunológicas. Isso é importante. Na verdade, não é tão importante não para a prova. Aí tem as variantes e tal. Aí como é a fisiopatologia? Vamos lá, né? Essa parte aí, eu acho que a única doença que pode perguntar fisiopatologia é a da Covid, né? Aqui tem mais lógica de perguntar fisiopatologia. Então, como é que acontece? O nosso queridíssimo coronavírus, ele tem essa proteína aqui, que é a proteína spike. A proteína spike é a que vai ser justamente aí uma proteína que vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina, receptor da ECA, né? Então, ECA não, enzima conversora da angiotensina não, receptor de angiotensina, né? Literalmente o receptor de angiotensina, não da enzima convertora de angiotensina, é o ACE2 receptor, é o receptor de angiotensina 2. E ele está presente em várias partes do corpo. Então está no cérebro, está no coração, está no fígado, está no intestino, está nos vasos principalmente, está no pulmão principalmente e também aí na região do... Qual é a outra, meu Deus do céu? E da via aérea superior, beleza? Pulmão e via aérea superior. Tudo isso vão ser as principais regiões onde o coronavírus vai ter contato. Então, a nossa queridíssima glicoproteína spike entra em contato com o receptor de angiotensina e a partir dele, juntamente com outro receptor, que é o TN-Press, que é basicamente o... Como é o nome do bichinho? TM-Press2, que é a serina protease transmembranar. Serina protease transmembranar. Tente decorar isso aí. Serina protease transmembranar 2. Serina protease transmembranar 2. Serina. Só lembrar de uma amiga minha chamada Celina, protease que é importante, e transmembranar, porque vai passar pela membrana, né? Então, serina, protease, transmembranar 2. E aí o nosso queridíssimo spike vai chegar a entrar em contato com essas estruturas e vai induzir, portanto, o processo de fagocitose, certo? E aí, ela tem um polimorfismo, né? Uma parte pode ser pelo receptor e outra parte pode ser pela serina protease transmembranar 2, certo? Então, aí eu garanto o processo de fixação. Fiz a fixação, eu induzo, através justamente desse contato, o processo de fagocitose. Então, tem uma invasão, beleza? E aí, como a gente já falou, nas vias aéreas superiores a gente vai ter isso aí, nas células ciliadas, certo? Nos vasos a gente vai ter células endoteliais, células musculares. E no pulmão a gente vai ter o pneumócito 2, que inclusive vai ser um dos principais afetados, que vai gerar colabamento, né? E colabamento desse alvéolo por conta do prejuízo à produção surfactante. E também aí a questão dos próprios vasos pulmonares que vão ter essa questão, né? Então, células endoteliais são muito afetadas. Outras regiões, cérebro, fígado, o rim, o intestino, o olho também. O olho também é importante, certo? Então, pode ter repercussão no olho. Isso aí vai ser fundamental para a gente reconhecer essa doença, certo? Então, aí, através desse processo, eu tenho uma ligação com o hospedeiro e aí o vírus ele consegue entrar na célula através dessa ligação. Chegou lá dentro, o que é que vai acontecer? Ele vai liberar o seu DNA, vai gerar a replicação viral, vai gerar, portanto, a biossíntese e vai maturar. E é isso aí, obviamente, se eu não tiver uma resposta... Só um minuto. Se eu não tiver, portanto, aí uma resposta imunológica eficiente, eu vou ter uma replicação viral que vai acontecer de maneira o quê? Progressiva, de maneira geométrica. Uma célula libera vários vírus que vão infectar várias células e assim sucessivamente, beleza? Obviamente, se eu tenho uma resposta imune eficiente, pouco exagerada, certo? Limitada, autolimitada, aí eu tenho justamente uma resposta imune eficiente que vai acontecer em 80% a 85% dos casos, certo? Aqui a morte da célula, a morte de muitas células indica justamente uma falha na resposta imune. Então, fixou, entrou, replicou, maturou, liberou, beleza? Isso é a fase de replicação viral, que é a primeira fase aí que vai caracterizar essa situação. Mas o que acontece também que não para por aí, né? Qual é o resultado? Quando você tem morte celular, você tem liberação de várias substâncias, que é, por exemplo, ATP, como, por exemplo, aí o substância do citoplasma, ácido nucleico, os oligômeros, beleza? ATP, ácido nucleico, oligômero, que são nada mais do que os famosos DUNPs, né? Eles são marcador de morte celular.
E a partir disso eu tenho justamente um recrutamento de macrófagos para essa região. Então os macrófagos alveolares que estão lesionados aí, por conta da lesão, vão ser justamente chamados. E esses macrófagos eles vão liberar as famosas citocinas. Então as células apresentadoras de antígenos vão identificar e vão gerar, portanto, a resposta inata, né? Então a liberação de citocina, interleucina 1, TNF-alfa, o MIP, tudo isso vai servir, portanto, aí para chamar outras células. Então vamos destacar aí principalmente o quê? Principalmente os neutrófilos, principalmente aí os linfócitos, né? Principalmente os linfócitos nesse caso aí para a resposta, para a próxima resposta. Então, basicamente aí eu vou ter duas formas de lesão, que é a celularidade aumentada na célula e também na região e também o aumento de citocinas, certo? Então a liberação de citocinas, a liberação de macrófagos vai provocar lesão aí no ambiente da nossa queridíssima célula. Então, nossas queridíssimas células epiteliais. Então, a partir da maturação viral, ele é liberado e aí o mecanismo de defesa ela é disparado, beleza? O mecanismo de defesa é disparado. E aí eu vou ter duas formas de resposta. A resposta inata, certo? Que vai incluir, portanto, aí os macrófagos, os neutófilos, células NK, os natural killers, também liberação de citocinas e, portanto, aí ativação do sistema complemento. Depois eu vou ter a nossa queridíssima resposta adaptativa, que vai ser linfócitos B, linfócitos T, criação, portanto, aí de uma resposta humoral com liberação de anticorpos. Então, você as duas frentes de ação aí, principalmente. Então, liberou citocina, ativa as células. Então, macrófago libera TNF-alfa, que vai ativar as células epiteliais, vai gerar a liberação de interleucina 12, por exemplo, que vai gerar a chegada dos neutrófilos, a gente tem a chegada dos linfócitos, células NK, sistema complemento, tudo isso garantindo, portanto, as duas respostas, certo? E aí eu vou ter dois tipos de resultados que podem ter, dependendo, portanto, aí da carga viral e da característica do indivíduo, né? O estado geral do indivíduo. Ele pode ter uma resposta imune eficaz. O que é que vai acontecer na resposta imune eficaz? As células mortas vão ser fagocitadas, beleza? Eu vou ter, portanto, uma autolimitação dessa resposta com a produção aí controlada de citocinas, certo? Não vou ter uma tempestade de citocinas. Também vou conseguir, através dos anticorpos e através da minha resposta, da resposta adaptativa, combater o vírus, ou seja, os vírus vão ser fagocitados e eliminados, e a partir disso eu tenho uma inflamação que acontece, mas que é autocontrolada. Então, basicamente é isso, né? Então, as células infectadas, elas são depuradas, tem inatividade do vírus pelos anticorpos, inflamação e o dano é mínimo, beleza? Pouco estresse oxidativo, pouca lesão, certo? O que seria, portanto, uma resposta desproporcional. Então, chegou, liberou, eu estou liberando grande quantidade de vírus para diversas regiões e não estou conseguindo controlar essa minha resposta, beleza? Essa resposta ela está ficando o quê? Ela está sendo mantida, né? E aí eu vou ter a chamada tempestade de citocinas, um recrutamento grande de células, beleza? Provocando processos consolidativos, certo? Formação de edema, formação de insuficiência respiratória e aspectos trombolíticos importantes por todo o corpo, provocando trombólise disseminada, certo? Então, basicamente, o que é que está acontecendo? O meu macrófago está liberando muita citocina, a resposta ela não é suficiente, eu não estou conseguindo combater e eu vou produzir mais citocina pela grande quantidade de vírus, vou ter uma grande quantidade de células vindo, certo? Os anticorpos não vão dar conta do combate ao vírus. Então, basicamente é isso, infiltração excessiva de macrófagos, célula T, tempestade de citocinas, inflamação sistêmica e lesão de múltiplos órgãos. Basicamente, essa é a resposta disfuncional, certo? Nos casos mais graves, o que é que vai ter, né? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter dano alveolar, descamação celular e edema pulmonar. Basicamente é isso, né? Vai ter lesão do tecido, vai ter formação de edema, vai ter trombólise, beleza? No outro, o que é que vai acontecer? Os anticorpos eles conseguem agir, não vai deixar continuar a ter morte celular, certo? Os macrófagos vão conseguir fagocitar as células mortas, e as células T reconhecem e eliminam as células B. Então, basicamente, eu consigo aí, as células B elas conseguem eliminar tudo que tem de importante. Então, basicamente, é isso que a gente tem. Células T e células B funcionando, conseguindo, no caso a célula B, né, o linfócito B, conseguindo produzir aí os nossos queridíssimos anticorpos e aí combatendo a situação. Então, basicamente é isso. Entrou, fixou,
multiplicou biossíntese e liberou. Resposta inata, resposta adaptativa, liberação de macrófago TNF-alfa e citocinas. Se der certo, controla, mata as células, depura, o anticorpo é efetivo, não tem tanta infiltrado celular, não tem edema, não tem tempestade de citocina. Se for errada, aí vai ter tempestade de citocina, vai ter lesão de múltiplos órgãos, edema, insuficiência respiratória, dano alveolar e assim sucessivamente. É basicamente isso, beleza? E aí, como eu já tinha falado, o mecanismo de trombose pulmonar. O mecanismo de trombose ele vai acontecer basicamente em todos os pacientes, né? O paciente ele vai ter, portanto, uma chance maior, um estado protrombótico a COVID-19. Por quê? Porque a COVID ela vai ter, como infecção sistêmica, não só na região, ela vai ter um contato muito importante aí com o quê? Com as células endoteliais, principalmente as células endoteliais pulmonares. E aí, qual vai ser o resultado? A gente tem que lembrar que as células pulmonares elas têm têm várias funções, como por exemplo vasodilatar, como por exemplo aí, garantir liberação de edema, garantir passagem dos leucócitos, tem função de fazer uma função antitrombótica, certo? Fibrolítica e aí fibrinolítica e também antiagregação. Então basicamente eu evito que esse meu paciente, o endotélio é o grande responsável para evitar com que haja trombose no sangue à torta direita, senão todo mundo estava trombosando o tempo todo, porque a tendência é ativar a cascata de coagulação, mas ele tem essa função. A partir do momento que eu provoco uma lesão nessas células, as células endoteliais são prejudicadas, assim como as células musculares, qual é o resultado? Eu tenho uma tendência muito grande, um descontrole com exposição de fator tecidual, e um descontrole provocando processo de coagulação. Então a cascata ela fica descontrolada. Então o nosso queridíssimo D-dímero, que nada mais é do que uma tentativa exagerada do corpo de aumentar a nossa queridíssima fibrinólise, né, vai aumentar. Isso resulta justamente, isso é indicativo, portanto, de uma trombólise. Então, basicamente, eu tenho um estado protrombótico com a chance de coagulação intravascular disseminada, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem formação de trombos e principalmente microtrombos desde o início da doença. Então, a partir do momento em que a replicação viral e a saída do vírus ela inicia, eu tenho justamente a formação de trombos, certo? Então, por isso que os trabalhos eles começaram a indicar a necessidade de quê? A necessidade de liberação do nosso queridíssimo, de uma terapia antitrombogênica, né? E aí eu vou ter que fazer um anticoagulante com o objetivo, portanto, aí, desde o início, evitar com que haja a trombogênese nesse paciente e ele morra de embolia pulmonar, morra de infarto agudo do miocárdio, morra de AVC, beleza? AVC isquêmico ou até mesmo AVC hemorrágico. Então tudo isso é importante, certo? Então, fundamental ter esse conhecimento, beleza? E, obviamente, eu tenho que considerar que travou muito agora, hein? Tô com a câmera tá travando muito. Pera aí, deixa eu tirar a câmera momentaneamente. Pronto, agora vai ficar um pouquinho melhor. Tá, depois tento colocar a câmera de novo, para vocês verem minha bela carinha. Então, basicamente, eu tenho olho, coração, rim, intestino, tudo isso é afetado, beleza? Que é isso, hein? Olha o tamanho da bicha. Legal, né? É uma solução alternativa, hein? Enfim, show de bola. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho justamente essas coisas que são afetadas. Então, maior gravidade de doença em obesos, por quê? Porque foi identificado aí que nós temos aí uma afinidade do nosso coronavírus com o tecido adiposo, certo? Quais são os sintomas da Covid-19? Então, temos que lembrar, né? Então, vamos falar principalmente pelos principais sistemas afetados. Então, a gente tem a febre e a fadiga, obviamente, né? Lembrando que uma febre persistente é um sinal de gravidade, então muito importante, certo? Obviamente, qual é a principal característica da Covid? Tosse seca, dispneia, geralmente em casos mais graves, ok? Ele vai acontecer mais aí para o 10º dia, certo? Então, basicamente, eu preciso ter uma semana após os sintomas, no mínimo, para ter isso, beleza? Vou ter que precisar aí Deixa eu botar minha carinha de novo. Vou precisar aí vou ter que destacar dor de garganta, anosmia, que a gente conheceu bastante, disgeusia também, né, que é um cara que deixa mais o sistema digestório, dispneia,
tosse e o espirro. O espirro também é importante. E efeitos, por exemplo, a rinorreia e efeitos nasais, beleza? Então, muito importante. Em relação ao sistema circulatório, a gente tem mais chance de trombose, né? Então, trombose venosa profunda, maior chance de tromboembolismo pulmonar, IAM, tudo isso é importante, certo? Circulatório, a miocardite também acontece, as arritmias também podem acontecer. O paciente, ele naturalmente é bradicárdico na nossa queridíssima infecção, beleza? Próxima característica, vamos lá, deixa eu ver outro sistema, digestório. Então a gente vai ter digeusia, vai ter a... qual é o nome? Diarreia? Não lembro se tem diarreia. Tem diarreia tem, intestino. Show de bola. Vamos ler no rim, né? No rim a gente tem chance de insuficiência renal, que é a necrose tubular aguda, sinal de mau prognóstico. Necrose tubular aguda. Também outros mais incomuns, como por exemplo processo dermatológico, então vesículas, pápulas, urticárias, e neurológico. Então o paciente tem chance de ter AVC, tem chance de ter cefaleia, tem chance de ter AVE hemorrágico, AVE isquêmico, encefalite também é muito importante, beleza? A miocardite é muito importante e isso aqui vai ser importante você dosar a nossa queridíssima troponina, que também é um sinal muito importante aí para indicar lesão do miocárdio. Então, miocardite, fundamental dosar troponina também é um fator de gravidade, certo? A dispneia mantida também é um fator de gravidade, a febre e é isso. Beleza? Pronto. E aqui a gente tem um pouquinho do histórico, né? Qual o fator mais importante para você fazer durante a investigação? É você saber quando iniciaram os sintomas, certo? Então você está na pandemia, você tem que pensar em Covid toda vez que você tem esses sintomas que a gente acabou de citar aqui, principalmente a anosmia, digeusia, são características muito específicas